Olá a todos, sejam bem-vindos, ao módulo de administração pública. Meu nome é Natália Fingerman e eu que vou estar tratando aqui com vocês o debate sobre os desafios, os avanços e os limites que passaram a administração pública brasileira nesses últimos anos. Esse curso está dividido em 3 partes, Na primeira aula a gente vai estar tratando, vai ser uma aula muito mais conceitual, a gente vai discutir mais a questão da burocracia, olhando muito para o trabalho de Max Weber. Então, como texto de apoio, vocês não vão estar lendo diretamente o texto de Max Weber, ele está indicado como uma bibliografia complementar, mas vocês vão estar lendo um texto desenvolvido pelo Fernando Prestes Mota e o Luiz Carlos Bresser, no livro Introdução à Organização Burocrática, que vai trazer para vocês um pouco o que é esse conceito de burocracia e como é que esse conceito de burocracia é importante para entendermos o desenvolvimento do capitalismo. Além desse texto, como bibliografia básica, é sugerido um outro texto que, na verdade, a gente vai trabalhar com ele mais na segunda aula, que é um texto do professor Luiz Fernando Abrúcio, que se chama O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública, um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Esse texto é muito importante porque ele vai trazer um pouco como é que acontecem as reformas administrativas na década de 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, e quais são as diferentes gerações que a gente vai estar, dessa reforma, quais são os avanços e os desafios que essa reforma colocam na administração pública brasileira e na administração pública internacional. Então essa vai ser o debate dessa aula, mas antes de começar essa aula eu vou introduzir brevemente o caminho que a gente vai traçar durante o curso. Na segunda aula, a gente vai discutir mais a administração pública brasileira, Como é que essa burocracia é formada no Brasil? O Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, não implementa um sistema burocrático no mesmo momento. A gente vai passar por uma primeira reforma da administração brasileira somente nos anos 30, no governo Vargas. Então, a gente vai ver um pouco como é que vai acontecer essa evolução histórica dentro do país e como é que o país vai, de certa forma, ter uma administração paralela, com avanços burocráticos, mas ainda mantendo um sistema patrimonial, principalmente na esfera subnacional. No âmbito subnacional, a gente ainda tem um sistema patrimonial muito forte, e seja nos estados ou seja nos municípios. Isso independente das evoluções trazidas aí que a gente vai discutir com a Constituição de 88. A terceira aula, que vai ser a nossa última aula, a gente vai estar trabalhando, depois de vocês conhecerem um pouco sobre a reforma gerencial do Estado, desenvolvida por Luiz Carlos Bresser no governo Fernando Henrique, a gente vai trabalhar muito como é que essa administração pública acontece nos governos progressistas de Lula e Dilma, Quais foram os avanços? Fomos contrários às reformas realizadas no governo anterior ou não? Na realidade, vamos perceber que não, O que aconteceu no governo Lula e Dilma foi que tivemos vários avanços, tanto do modelo gerencial quanto do modelo burocrático racional legal, implementando esse sistema e fortalecendo os mecanismos de controle interno, controle externo, com a criação da Controladoria Geral da União, com as reformas dentro dos tribunais de contas da União, com o fortalecimento do Ministério Público, o fortalecimento também da Polícia Federal, também vamos desenvolver portal da transparência, então vamos fortalecer a questão da accountability, da participação popular
Então, vamos trabalhar com diversos textos que vão mostrar esses avanços. Um outro avanço que nós vamos ver é em relação à profissionalização do servidor público, né? Então, como é que esse servidor público, que de certa forma termina o governo Fernando Henrique Cardoso sendo visto como o grande vilão aí, né? O Estado acaba tendo um papel aí de vilão e acaba sendo enfraquecido, a gente tem uma diminuição muito grande dentro do quadro público, o que vai gerar um problema para o Estado conseguir realizar as suas demandas e prestar serviço público, né? Principalmente serviços de cunho social. Então, a gente vai ter aí um aumento, né, na contratação de servidores públicos de forma meritocrática. Também tendo uma valorização pessoal com aumento salarial desses servidores públicos. Isso vai gerar um Estado com uma grande crise fiscal? Bom, o texto que a gente vai trazer analisa até 2014 e mostra que não, porque embora haja crescido aí o número de servidores públicos, a gente teve um momento também de crescimento do PIB, né? E esse crescimento do PIB faz com que se mantenha de certa forma esse quadro. Então a gente vai trazer essa discussão na terceira aula, que vai ser uma aula muito mais sobre governo Lula e Dilma e os avanços aí nesse momento, né, do que uma aula, vamos dizer, agora que vai ser uma aula mais conceitual. A gente vai trabalhar muito mais conceitos, né, explicando os conceitos que vão guiar aí as reformas no Brasil e os desafios do Brasil, tá? Então, antes da gente discutir burocracia, é importante a gente retomar um conceito que eu acredito que vocês já devem ter visto ou na disciplina de ciência política ou na unidade de sociologia, que é a ideia de Estado, né? O que é o Estado? O homem sempre viveu dentro de uma organização como o Estado? Sabemos que não, né? Sabemos que, bom, enfim, o homem é um ser social, ele sempre viveu em sociedade. Porém, a estrutura organizativa a qual o homem habitou ao longo dos séculos, aí, milênios, não eram semelhantes ao Estado, o Estado moderno, o Estado-nação, né? Vamos dizer, aqui na região da América Latina, a organização, o sistema social presente era organizado em tribos, né? A gente tinha diversas tribos indígenas com uma estrutura organizativa completamente diferente da estrutura organizativa que a gente vai ver com a formação do Estado-nação. Na Europa, né, anteriormente, a principal estrutura organizativa que vai existir é o sistema feudal, né? Nesse sistema feudal, você tinha um soberano, né, e o resto da população que vivia ali fechada nos castelos, né? Quando você vai ali para a Europa, você tem muitos castelos, vários feudos organizados. O que sobraram dos feudos foram só os castelos, logicamente, onde vivia o soberano que comandava o feudo, mas ao redor ali tinham várias casas que as pessoas estavam organizadas ali. Nesse sistema feudal ou nas tribos, a forma de poder, de dominação que organizava esse sistema era muito diferente do que vem a ser com a formação do Estado moderno. Por que o Estado se forma? Porque, de repente, né, os países da Europa começam a se organizar com essa nova estrutura organizativa. Logicamente, primeiro a gente vai ter o Estado-nação com caráter da monarquia, né? É a monarquia que predomina. A ideia de república é uma ideia que vem depois, ali com a Revolução Francesa, né? Mas esse Estado moderno tem algumas características importantes. E ele vai se formar entre os séculos XV e XVI com o desenvolvimento do mercantilismo, né?
com o aumento do comércio, começa a ser importante se estabelecer um Estado, né? Se unificar o território. Porque o que acontecia? Para uma mercadoria ir de um castelo para outro castelo, antes de ter o Estado-nação, significava o quê? Que ela tinha que passar por uma área na qual não se tinha um governo, não se tinha ninguém que garantisse que aquela mercadoria saía de um castelo e conseguisse chegar na outra sem ser roubada, né? Então era muito complicado esse sistema, gerava muito custo, muitos danos, né? Você também não tinha garantia aí da propriedade privada, né? Como é que eu ia garantir que aquele espaço era meu? Quem é que garantia isso, né? Ou eu estava dentro daquele feudo, né? Mas eu não conseguia garantir desenvolver o capitalismo, né? Então, com a ascensão aí da Revolução Industrial, a ascensão da burguesia, é muito importante se mudar essa estrutura organizativa, né? Enquanto Marx e Engels vão falar que o Estado nada mais é do que um instrumento da burguesia de dominação, né? É uma forma de exploração do proletariado, Weber vai trazer uma outra visão sobre o Estado. Na verdade, Max Weber vai colocar que o Estado é aquela comunidade humana que dentro de um determinado território reclama para si com êxito o monopólio da coação física legítima. Então, o Estado, a ideia do Weber de Estado já parte da ideia de formação, né, de um determinado território. Embora Weber não utilize o termo Estado-nação, ele já traz essa ideia de territorialidade, né? Então, é muito importante essa formação desse Estado para conseguir que haja os avanços do capitalismo. Porque é com uma garantia da propriedade privada, né? E também de você ter um monopólio legítimo do uso da força, ou seja, da criação de um exército, né, de umas forças armadas, é que eu consigo fazer que se desenvolva o comércio, a indústria, né, as trocas de mercadorias. Então isso vai ser muito relevante para o desenvolvimento do capitalismo, né? E aí, junto com a formação desse Estado e com, vamos assim, os avanços que vai acontecer nesse Estado, e no próprio sistema capitalista surge aí uma nova forma de dominação. Se percebe que não é, muitas vezes, vamos dizer, aqueles que têm mais privilégio ou que têm mais status, né? Se eu organizar o Estado dessa forma, eu vou conseguir ter uma maior eficiência, né? As próprias empresas, para crescerem, elas deixam de ser empresas meramente familiares e passam a ser empresas, né, baseadas na ideia da meritocracia. Então, a gente vai ver que com o desenvolvimento da Revolução Industrial, vai se formar uma nova forma, né, de organização, né, na qual a dominação não vai mais se basear nos vínculos familiares, né, na questão hereditária, ou seja, isso é meu, agora é seu, passar de pai para filho. Tampouco vai se basear, né, no que a gente chama da dominação patrimonial. Ou seja, quem está ao redor do rei só são aqueles que são nobres, porque eles têm os títulos, eles têm os privilégios, eles têm os nomes e sobrenome. Muito pelo contrário, agora é importante que o rei tenha ao seu redor, ou que a república tenha ao seu redor, aqueles mais qualificados, que consigam gerar um Estado eficiente. Então, o Estado é uma organização política que visa estabelecer a lei e a ordem. Para isso, o Estado vai gerar uma burocracia que vai ter por base a dominação da autoridade racional legal. Esse tipo de sistema organizacional que vai compor o Estado moderno
e todas as outras organizações, vamos dizer, do mundo moderno, né, do capitalismo, seja as universidades, os sindicatos, os partidos políticos, é algo novo na história da humanidade, né? A gente vai ver uma certa burocracia, uma certa normatização, se a gente for pensar um pouco aí no período do Império Chinês, lá atrás, a gente já tem um pouco desse modelo acontecendo, né? Então, dos períodos dos impérios. Mas, vamos dizer assim, o período feudal, de certa forma, tinha destruído toda essa lógica. A lógica que permeava as relações e o poder, a estrutura de poder, era baseada, né, no patrimonialismo. Como é que o Weber, né, na verdade, vai definir essa ideia de burocracia? Para o desenvolvimento do capitalismo, é muito importante que as organizações tenham, né, adotem a dominação racional legal. Essa dominação racional legal, que é chave do sistema burocrático, né, tem como principal critério a eficiência. Mas o que é eficiência? A eficiência é quando eu faço menos esforços para ter uma maior produtividade. Ou seja, é uma relação de custo-benefício. Essa relação de custo-benefício, ou seja, gasto menos, né, e consigo produzir mais, gastando menos, para eu conseguir ter esse critério de eficiência guiando as organizações, é muito importante que elas sejam burocráticas. Mas aí, estou falando de uma organização burocrática no sentido weberiano. Não podemos confundir, quando a gente fala hoje de burocracia, parece que assim, é uma burocracia conseguir fazer um registro de imóvel. Eu tenho que ir no cartório, tenho que pegar um monte de papelada, depois eu vou ter que ir de novo, né, num outro cartório, reconhecer firma, e a outra pessoa tem que reconhecer firma também. Então, a gente entende o conceito de burocracia, né? A palavra burocracia, na sua conotação popular, tem sido utilizada de forma errônea. Logicamente que a gente vai ter as disfunções da burocracia, que depois a gente vai analisar elas em mais detalhe, né? Mas a forma que a burocracia é vista é muito parecida aí com esse vídeo que vocês vão assistir agora do Porta dos Fundos, né? Que vai fazer uma sátira aí da nossa burocracia e do nosso sistema cartorial, o excesso de papelado e tal. Esse vídeo mostra para vocês a conotação popular do termo burocracia. Mas agora nós estamos falando da conotação científica, a conotação trazida aí por Weber, né, sobre a burocracia. Como é que a gente pode entender a burocracia, então? Weber, para definir esse conceito de burocracia, ele vai se utilizar da metodologia que a gente chama de tipo ideal. O que é o tipo ideal? O tipo ideal é uma abstração pura de um fenômeno descrito a partir do estabelecimento de características. O conceito que eu vou passar aqui de burocracia, ou seja, é o ideal, ele nunca vai ter um sistema burocrático que vai ser idêntico ao tipo ideal. Como nunca tem uma democracia que é idêntica ao tipo ideal, né? Nós estamos sempre buscando desenvolver mais a burocracia, trabalhando para aprimorar a democracia. Porém, é impossível quase atingirmos aquela democracia plena, né? A gente cria as características, o que deve ter numa democracia, o que deve ter numa burocracia, como algo a se alcançar. Mas são poucos, vamos dizer assim, nenhuma burocracia é perfeita. O tipo ideal parte de uma perfeição, vamos dizer, né? Então eu não posso falar, não existe um sistema burocrático
porque não atende a todas as características que vão ser delimitadas aqui. Não, ele existe porque, logicamente, ele nunca vai atingir o tipo ideal, né? Então, para estabelecer o tipo ideal da burocracia, Weber vai colocar que as organizações, elas estão carregadas por... Existem 3 tipos de dominação, ou seja, 3 tipos de poder que são legitimizados nas organizações. O primeiro tipo de dominação é a dominação carismática. O que é a dominação carismática? É quando a autoridade, a legitimidade dessa autoridade está na crença de um poder extraordinário de uma pessoa. Então, logicamente, nós temos sistemas, hoje em dia nós temos momentos em que nós temos um governo burocrático carismático. Por que carismático? Porque a gente tem essa pessoa a qual legitima mais o poder. Podemos dizer que, vamos dizer, o governo Lula, né? O Lula, ele tem uma dominação carismática, né? Existe essa crença de poder extraordinários na pessoa. Essa dominação carismática, então, ela convive com a dominação burocrática. Mas ela era muito mais presente, vamos dizer, no período dos impérios, no período quando havia os reis, né? Todo aquele culto que existia, né? Aquela pessoa, o carisma daquela pessoa, como se fosse que a sua autoridade, ela não precisava explicar o porquê ela tinha decidido fazer uma guerra ou o porquê ela tinha decidido que todo mundo deveria vestir, vamos dizer, vermelho, amarelo, azul. Não. Ela não precisava ter uma norma dizendo isso, explicando isso, regulamentando isso. Bastava ela dizer e todos os outros deveriam seguir, né? Todos os súditos deveriam seguir. Essa dominação carismática que vai, de certa forma, tá muito vinculada a uma pessoa, ela é uma dominação que ela não é hereditária, ela não se passa de pai para filho, né? Não se passa de marido para esposa, embora tenhamos visto alguns líderes que têm dominação carismática que tentam, vamos dizer, passar o seu carisma para a sua esposa, né? Então a gente acaba tentando ter uma dominação carismática hereditária, mas ela não acontece, né? O Lula tinha uma dominação carismática, depois a gente vai ter o governo da Dilma, que ele vai, né, consegue, vamos dizer assim, eleger a Dilma. É um governo diferente, porque a Dilma não tem o carisma que o Lula tem, né? Então, esse tipo de dominação carismática, ela permeou diversas organizações sociais por muito tempo e ainda convive aí, né, no Estado moderno, sendo uma ferramenta aí que a gente vai ver muito. O outro tipo de dominação que o Weber vai falar é a dominação tradicional. Essa dominação tradicional, a legitimidade dela está na crença da tradição dos costumes, né? Então, existe uma crença de que a melhor forma de se fazer algo é aquela forma que sempre foi feita, né? A dominação tradicional, ela é completamente conservadora. Ela não está apta para mudanças, digamos assim, né? Tem 2 tipos aí que o Weber vai falar de dominação tradicional. A gente tem a dominação tradicional patriarcal, que aí ela é hereditária sim, né? Ela é familiar. Então, uma vez, né, você está numa sociedade, um clã, quem comanda o clã é o pai, esse vai passar para o filho, vai passar para o seu neto, né? Então, ela é patriarcal. E a gente tem a dominação tradicional patrimonial, né? Essa não é hereditária, né? Mas ela tá com base nos valores, né? Tá muito ligada à questão na crença de privilégios, de honrarias, né? Então, quem tem o poder? Quem tem o poder, a legitimidade do poder está baseado em qual status ou qual classe social essa pessoa está na sociedade.
E não adianta eu trabalhar muito ou ter meus méritos que eu nunca vou, vamos dizer, receber o título de nobre, porque, né, a ideia aí não é o quanto você trabalha, quanto você faz, vai ser reconhecido socialmente. Não, alguns nascem para ter o poder e outros nascem para servir aqueles que têm o poder, né? E essa crença social faz com que este poder tenha legitimidade, né? Um servo, ele não acreditava que, seria, vamos dizer assim, não existia essa possibilidade de vou trabalhar muito e aí serei o melhor servo do mundo e aí ganharei um título de nobre. Isso não existia, não era uma ideia possível, né? Tanto para a nobreza quanto para os servos, né? Esse sistema, ele era organizado com base nos valores, com base nos costumes. Esse sistema patrimonial, que está muito vinculado a essa ideia de status, de classe, ele vai ser um sistema que vai permear até hoje o Estado brasileiro. Tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise daqueles que pertencem ou que estão hoje no Congresso Nacional, no Senado brasileiro, pelo sobrenome, a gente percebe que muitos desses sobrenomes já estavam aqui no país desde o período das capitanias hereditárias, né? Foram seus bisavós, tataravós que deram formação aí à República Velha, né? Então a gente percebe que dentro do Brasil a gente ainda tem, de certa forma, uma estrutura patrimonial presente, né? Isso é verdade do Estado e também é verdade, vamos dizer, até na própria sociedade. Existe um conformismo de que aqueles são quem devem fazer política, aqueles são quem devem controlar o Estado, né? Existe esse conformismo social, né? E aí a gente vai trabalhar um pouco isso melhor, explicar um pouco mais sobre isso na segunda aula. E aí, então, esse é o segundo tipo de dominação, dominação tradicional. Qual que é a terceira forma de dominação? É a dominação racional legal, que é essa forma de dominação que vai dar base para a burocracia, né? Então, é a autoridade racional legal que vai estabelecer essa nova forma de organização social, que é a organização burocrática, que vai estar presente no Estado a partir da Revolução Industrial, mas, como eu já coloquei, em diversas organizações, não somente o Estado, mas as empresas, na verdade o setor privado, né? As empresas vão ser as primeiras a implementarem um sistema burocrático. Oliveira vai falar no seu artigo A Burocracia Weberiana e a Administração Pública Brasileira, que a burocracia é uma estrutura organizativa formada por um quadro de funcionários que, organizados por normas específicas, exercem autoridade legal. Então, o caráter racional das burocracias vai criar um sistema social que tem 3 características principalmente. É um sistema impessoal, formal e administrado por administradores profissionais. O que significa isso? Significa que há uma separação entre a propriedade e a gestão. Não é mais o dono da empresa, digamos, no caso se a gente for pensar nas empresas, que é quem vai administrar a empresa. Logicamente, uma empresa pequena, a gente tem o papel do empresário administrador. Mas a maior parte das empresas, elas vão ter administradores profissionais, que eles que sim vão estar capacitados e treinados para administrar a empresa, né? O empresário, ele é aquele que detém o meio de produção, é o dono da empresa. Muitas vezes ele não vai administrar a empresa, mas ele vai contratar aqueles mais qualificados para gerir o seu negócio, né? Então, quando surge a burocracia, surge, de certa forma, a ideia de meritocracia e surge a possibilidade de você ter uma ascensão social com base no mérito. O mais importante é eu ter
aqueles com, vamos dizer assim, mais qualificados. Como é que eu vou criar, né? Como é que eu vou criar um caráter formal numa organização? As características que vão fazer com que a burocracia seja formal, e aí Weber vai apontar várias características, e como eu falei, isso é um tipo ideal. Não significa que não ter todas não faça com que esse sistema seja burocrático, né? Faça com que ele seja patrimonial, não. Né? Estamos falando de um tipo ideal. Então, primeira coisa da burocracia vai ser que todas as normas, a partir de então, são escritas, exaustivamente escritas, né? A burocracia vai padronizar, vai normatizar a empresa, né? Não existe mais, e o Estado, né? Não existe mais essa coisa da decisão ser tomada com base simplesmente na sua cabeça, né? As decisões devem ser tomadas, devem ser planejadas e documentadas por escrito. Então, esse é um caráter da formalização das burocracias. As rotinas e os métodos devem estar baseados em documentos escritos, né? Então, a gente vai ter, vamos dizer, por exemplo, melhor forma, né? Vamos pegar, por exemplo, um hospital. O hospital tem as normas de conduta hospitalares, né? Tem lá escrito que a enfermeira deve antes lavar as mãos, depois de lavar as mãos, ela pode colocar a luva, depois de colocar a luva, ela pode atender o paciente. Então, tudo isso faz parte da formalização da burocracia, né? Que está presente em todas as organizações. Então, a gente vai ver isso muito... hoje faz parte do nosso cotidiano, parece absurdo, né? Mas a primeira coisa que quando você entra numa empresa, é te dar um documento sobre as normas de conduta da empresa, né? Vão tratar muitas vezes até mesmo dos valores éticos da empresa. Então, além disso, a formalidade está vinculada ao quê? Ao fato de existir uma hierarquia. Essa hierarquia, ela vai ser determinada tanto no âmbito vertical, ou seja, tendo claramente documentado quem são os chefes e quem são os subordinados, como vai se estabelecer também uma hierarquia horizontal, no sentido do quê? De se especializar, departamentalizar por áreas, por especialidades. Então, o Estado, ele não vai ser mais uma coisa onde vai ficar todo mundo juntos. Não, vou ter o departamento de comunicação, né? O departamento de planejamento, o departamento de infraestrutura, o departamento social, né? Que a gente chama hoje das secretarias, né? As empresas, da mesma forma, vão estar organizadas. Sindicatos, idens. O conhecimento vai se organizar de forma horizontal. Logicamente, isso tem suas vantagens, mas tem as suas desvantagens, né? Hoje a gente percebe que cada vez mais é necessário generalistas, pessoas que consigam ter a percepção, vamos dizer, do todos. Porque quando a gente acaba tendo uma super especialização, uma super departamentalização, isso pode gerar um problema para o próprio sistema, que não consegue mais ver o todo e só começa a ver, vamos dizer, aquela coisa super específica, né? Então você é especialista em quê? Eu sou especialista em pegar esse caneta e colocar aqui. O que mais você faz? Eu tiro a caneta e põe aqui. Então, assim, vira uma coisa tão específica que gera até o absurdo. Mas é importante que a formalidade da burocracia está o quê? Nessa ideia de que você tem hierarquias verticais e horizontais. O outro caráter da burocracia é a sua impessoalidade. E aí, o que faz uma burocracia ser impessoal? A primeira coisa que faz uma burocracia ser impessoal é que não existe cargos,
para pessoas, mas pessoas que vão exercer as funções naquele cargo. O que significa isso? Significa que os melhores, né, vão estar nos cargos para exercerem aquelas funções. E significa que, uma vez que essa pessoa não tenha mais desempenhado da forma adequada, ela é retirada daquele cargo, aquele cargo continua, né? E outra pessoa assume para exercer a função daquele cargo. Então, não é o cargo da Natália, é o cargo, na realidade, que é necessário para que todo o sistema burocrático, toda a engrenagem, vamos dizer, ande da melhor forma possível. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque no período anterior, o rei ele dava funções assim pro nobre porque ele era seu amigo, porque ele era o amigo da rainha, né? Essa pessoa não existe mais, não existia mais essa posição. Agora não, agora é muito claro que os cargos não são das pessoas, né? Uma outra coisa importante é que quem vai ocupar esse cargo é contratado não pela classe social, pelo título, mas sim pelo mérito, pela qualificação. Então, quem vai exercer, vamos dizer, o cargo de diretor de planejamento da área de infraestrutura é o melhor engenheiro, né, o melhor arquiteto, que vai passar por um processo de seleção em pessoal, analisando as suas qualificações. Então, isso é uma coisa muito importante que vai gerar a impessoalidade da burocracia. Logicamente, no Brasil, nós sabemos que nós temos um sistema meritocrático que ainda tem problemas. A gente ainda tem várias empresas que têm cargos, ou mesmo dentro do Estado, né, a gente tem vários cargos que são dados para pessoas, né? Então, para o parente. Essa semana mesmo saiu uma matéria interessante no É o País, que vai falar sobre a meritocracia da seleção brasileira, comentando um pouco sobre o fato do Tite, né? Lembra, a gente perdeu a Copa agora, o Tite ter o seu filho ali como parte, né, da seleção brasileira, sem ter passado por nenhum sistema de avaliação de desempenho, nenhum sistema de seleção meritocrático. Então, a gente percebe muito que ainda existe cargos criados para pessoas sem ter sido realizada, vamos dizer, uma seleção meritocrática. Mas já tivemos muitos avanços. É importante colocar que, principalmente na esfera federal, né, ainda se mantém muito essa relação mais personalista na esfera municipal e estadual, mas na esfera federal a gente teve já muitos avanços. Hoje em dia a seleção, os concursos públicos é uma norma em todas as áreas, né? Então, isso é muito importante que a gente teve esses avanços. Ainda temos problemas, lógico, mas temos muitos avanços. Um exemplo, só para citar, é que a gente sempre fala, né, que no âmbito federal existem muitos cargos comissionados. Ou seja, que tem muita gente que faz parte que está lá porque é família, amigo, parente, né? Que teve um inchaço de cargos comissionados aí nos governos do PT. O que se mostra, na verdade, os dados empíricos, é que de cargos comissionados, de outsiders, né, aqueles que não fazem parte do quadro de servidores públicos, representa somente 25%, né? Então, a gente tem cargos comissionados no Brasil que são compostos tanto por servidores públicos, que são realocados, então você faz parte já do Estado, você passou por um concurso público e aí você é chamado para ter um cargo numa secretaria, num ministério, durante um governo, e depois você volta
para sua posição, né? Então 75% dos cargos comissionados é composto de servidores públicos e somente 25% desses cargos comissionados que é composto de outsiders. Então, existe ainda esse sistema patrimonialista? Existe, mas muito menos. Já foi muito pior, muito menos. No âmbito federal, é muito pouco. Cada vez mais a gente vê que a seleção por mérito tem sido utilizada como critério, até mesmo para esses cargos comissionados. Até neles a gente vai perceber que aqueles que foram, que tiveram uma promoção num período, tinham a qualificação para, né? Então, é interessante perceber esse avanço. Logicamente, esse avanço não se dá de forma igual na federação, né? Os municípios e os estados, a gente ainda vê muitos problemas, muitos problemas. Se a gente for pensar no nível municipal, ainda mais que a gente tem muitos municípios pequenos no país, a questão, né, de cargos ligados à família, parente, na verdade acaba até não sendo possível não ter gente da família e dos parentes, porque às vezes são municípios tão pequenos que aqueles qualificados, devido à desigualdade social do país, infelizmente acabam sendo poucos, né, em alguns municípios. Agora, então, voltando ao nosso amigo aqui, o Weber, a terceira característica da burocracia é o fato dela ter, né, ser dirigida, gerida, então ela é formal, né, está sempre estabelecida por normas, baseada em documentos escritos. Ela tem uma característica por ser impessoal e a terceira é que ela tem administradores profissionais. Esses administradores, eles devem ser titulados, treinados, especialistas. E uma outra coisa importante, ele é colocado numa posição por tempo indefinido, ou seja, ele não é eleito com um mandato de 2 anos, mandato de 3 anos, não. Ele é contratado por um período indefinido. Vai ficar naquela posição ou subir ou sair ou perder o emprego de acordo com o seu desempenho, né? O salário desse funcionário, e aí a gente sabe que hoje não é mais assim, mas a ideia do Weber era que o salário desse funcionário deve ser fixo e de acordo com o seu nível de responsabilidade e as funções as quais ele vai exercer, né? A única alteração desse salário no tipo ideal weberiano se daria com o tempo, né? De acordo com o tempo de casa, ele poderia ter uma mudança salarial. Mas a ideia é criar uma isonomia salarial de acordo com as funções, de forma que isso não gere uma insatisfação no funcionário. Falando, olha, por que eu tenho a mesma posição aqui de analista de políticas públicas que o ciclano que está alocado em outra secretaria, estou na Secretaria da Saúde, ele está na Secretaria de Negócios Internacionais. Por que o meu salário de analista de políticas públicas é diferente do dele se eu estou ao mesmo tempo das minhas qualificações? Né? Isso pode gerar uma insatisfação e fazer com que seja contraproducente. Então a ideia é de que se tenha um salário fixo, determinado aí pela sua posição, né, pela sua experiência e, logicamente, pela função desempenhada. Se você está numa função estratégica, de grande tomada de decisão, esse salário vai ser mais alto, né? Uma função mais operacional, na qual exige também menos qualificação, esse salário vai ser mais baixo. Logicamente, hoje a gente tem dentro do Estado uma estrutura salarial variável também, né? Com as reformas administrativas que foram feitas, a gente tem salários que tem bônus, que estão de acordo com o desempenho, porque a gente vai perceber que às vezes essa ideia de você ter um salário somente fixo vai gerar uma acomodação desse servidor público, né? Um outro problema que a gente vai ver, principalmente no Estado brasileiro, é a questão da estabilidade, né? Então, se você tem uma estabilidade garantida, a pessoa sabe que ela está lá por tempo indeterminado, indefinido, ela acaba se acomodando, acaba, vamos dizer, sentando na papelada e não fazendo nada, né? Porque ela só tem certeza que ela vai se aposentar naquele cargo, isso é também contraproducente, né? Então,
Só alguns exemplos aí para vocês entenderem um pouco quais são as características da burocracia. Quando é que o Estado brasileiro vai adotar esse sistema burocrático? E aí a gente vai discutir melhor na segunda aula, mas é importante colocar que o Estado brasileiro vai adotar vai criar as bases da burocracia, uma carreira para o servidor público somente a partir de Vargas, né? É só nesse momento que a gente vai começar a ter a ideia, né, de concurso público na esfera federal. E importante destacar que só no âmbito federal, né? No âmbito estadual, municipal, isso é uma ideia que vai vir depois com a Constituição de 88, né? O Estado brasileiro, ele começa a ser um Estado burocrático em Vargas e também começa a ser um Estado preocupado com a sua população. Ou seja, os homens do Estado param de somente trabalhar para os seus interesses próprios, mas começam a trabalhar, né, a criar um mínimo de um sistema de bem-estar social, de welfare state. Tem o texto do professor Eduardo Green, que vai mostrar muito bem que, num primeiro momento, esse welfare state que é criado pelo Estado brasileiro, ele é um welfare state limitado àqueles que possuíam uma carteira de trabalho, né? Não existia saúde pública para todos, existia saúde pública para quem era CLT, né? Não tinha hospital para todos. Ou seja, tinham pessoas que realmente morriam na rua. Quem não era trabalhador estava à margem da sociedade, né? Isso está muito vinculado à nossa tradição escravagista, que infelizmente ainda se mantém no país. Lógico que tivemos avanços, mas a gente tem essa coisa que a gente avança e depois a gente gosta de retroceder bastante. Uma característica do Estado brasileiro, não pode avançar muito, né? Então, esse sistema burocrático que é criado, que na verdade ele não é criado, que acaba se desenvolvendo para dar, vamos dizer, de certa forma, conseguir fazer com que haja um desenvolvimento do capitalismo. Tem uma série no Netflix que chama Peaky Blinders. Essa série que chama Peaky Blinders, enfim, ela não tem nada a ver com a questão da burocracia, ela vai contar um pouco sobre a máfia de Birmingham, na Inglaterra, nos anos 10 e 20. É muito interessante porque vai mostrar em várias cenas uma indústria automobilística nos anos 10 e 20, né? E aí você já tem um sistema burocrático acontecendo, já tem uma burocracia, já tem uma normatização, uma formalização, uma impessoalidade, mas a gente ainda não vai ter o sistema fordista de produção, que é o que vai dar o grande avanço aí no capitalismo depois. Então, quando se tem o fordismo e aí se tem aí, vamos dizer assim, a divisão ainda maior, né, do trabalho, que você vai criar um sistema que vai ter uma divisão maior do trabalho, a gente vai ver que vai ter um ganho de produtividade muito maior. Ou seja, o sistema vai conseguir atingir uma maior eficiência. Lembra que a gente falou eficiência, o que é? Eu conseguir com menos mais, produzir mais. Então essa eficiência, ela vai ocorrer aí depois com Fordismo, com Taylorismo, que vão mudar, né, a organização e padronizar ainda mais a produção. Isso vai acontecer também dentro do próprio Estado, né? Então a gente vai ter algumas mudanças aí dentro do próprio Estado. Porém, tudo muito lindo com a burocracia, mas a burocracia acaba, de certa forma, na forma que ela foi estruturada, muito formal, muito impessoal, acaba gerando alguns problemas, que é o que a gente chama de disfunções da burocracia. Bom, então, o que a gente vai ver no decorrer aí dos anos 30 no Brasil é o começo de um estado de bem-estar social. Ou seja, vai ter uma expansão do Estado no Brasil. Mas, nos países desenvolvidos, essa expansão do Estado
vai ser muito maior. É quando vai ser criado aí o sistema de welfare state. Vai se criar a ideia de que o Estado, ele deve sim prover saúde e educação para todos, né? Influenciado aí pelo ideário de Keynes, a gente tem uma nova estrutura do Estado, um Estado grande. Esse Estado que se expande para diversas áreas, criando aí empresas estatais, tanto para prover serviços públicos sociais, quanto na provisão de outros serviços públicos, como energia, água, transportes, né? Ele acaba se tornando um Estado lento. E aí, alguns autores começam a identificar algumas disfunções que essa burocracia vai gerar. Robert Merton é um dos primeiros autores a falar das disfunções da burocracia. E ele vai colocar que a burocracia gera um funcionário com incapacidade treinada, abre aspas e fecha as aspas. Que a falta ou insuficiência de flexibilidade faz com que a burocracia se torne um fim em si mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer por isso? Ele está falando o quê? Que você tem tanto formalismo, tanta regra, que o funcionário vai falar, olha, isso eu não posso fazer, porque aqui no sistema diz que não tem. No sistema diz que você, né, tem aquela enquete que a gente passou da porta dos fundos, vai falar o quê? Olha, mas no sistema você não está aqui cadastrado, está dizendo que você está morto. Se você está morto no sistema, eu não posso dar baixa aqui da venda da sua casa. Não, mas eu não estou morto, eu estou aqui, está aqui meu documento e tal. Então, vai fazer o quê? Vai gerar esse funcionário com uma incapacidade treinada, na qual ele não consegue sair daquele formalismo. Ele não consegue sair das normas do sistema. Então, isso é um problema muito grande que a burocracia acaba gerando. Pelo excesso de documentos, excesso de papelada, a gente vai gerar esse funcionário com incapacidade treinada. Que a gente vê, faz parte do nosso cotidiano, né? Você vai resolver uma coisa no cartório, você traz um documento, por exemplo, outro dia mesmo eu fui no cartório com o meu RG, a cópia do meu RG carimbada e autenticada. E a mulher do cartório não queria aceitar o meu RG autenticado. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Vocês que carimbam e autenticam o meu RG, que aceitam em todos os lugares, e aqui não pode? Como não pode? Né? Então, é esse funcionário com a incapacidade treinada que você acaba tendo que discutir, gera diversos, né, gera estresse e inviabiliza o objetivo maior da burocracia, que é o quê? Atingir uma eficiência, porque eu faço com que muitos processos que poderiam ser encaminhados fiquem paralisados nesse momento por esse funcionário de incapacidade treinada, né? Um outro autor importante que vai apontar um outro problema que a burocracia vai trazer é o Michel Crozier. O Crozier vai falar o seguinte, olha, essa burocracia se torna tão impessoal e tão rígida que, na verdade, ela vai criar um corpo burocrático que o objetivo dele não vai ser o objetivo maior daquele departamento, o objetivo do Estado, que é, vamos dizer assim, prover serviços públicos de qualidade. O objetivo maior desse corpo burocrático vai ser o quê? Vai ser garantir a sua carreira, ou seja, garantir os seus próprios interesses, né? Eu não vou fazer algo porque é o melhor para o cidadão. Não, eu vou fazer algo porque é o melhor para a minha carreira, para a minha evolução funcional, né? Para eu garantir, vamos dizer, uma ascensão, uma promoção. Então, esse é um outro problema que começa a ser identificado na burocracia, né? Que eu começo a ter um sistema corporativista, né? Um exemplo, eu acho assim que um exemplo que dá para ver isso claramente
é aquele programa Mais Médicos, né? Houve uma resistência muito grande, vamos dizer assim, dos médicos, né, que trabalham dentro do Estado para aceitar o programa Mais Médicos. Pois, embora se soubesse que era necessário a existência de médicos em localidades nas quais nenhum médico pertencente ao quadro público gostaria de estar, muitos médicos não queriam, porque tinham medo de que esses novos médicos poderiam vir a atrapalhar ou a mudar o sistema de carreira dentro do Estado, né? Então você tem uma resistência de trazer às vezes ou de gerar mudanças que seriam essenciais para a população, mas acaba sendo impedida por causa desse deslocamento de objetivos, né? Às vezes os objetivos desses funcionários não é mais o principal objetivo para o qual essa instituição foi criada. Então esse é um problema muito sério das burocracias e que a gente ainda percebe. O que vai acontecer então quando a gente percebe que tem esses problemas na burocracia, né? Quais são os principais pontos aí que vão ser realizadas críticas no sistema burocrático? Um deles é essa da incapacidade treinada, o outro é esse espírito de grupo, né, defendendo os seus próprios interesses, a impessoalidade excessiva, o excesso de papelada, formalismo, né? Vou passar para vocês rapidinho um trecho do desenho Asterix, não sei se vocês conhecem esse personagem em inglês, que é a tentativa dele de conseguir um documento, o A38. Depois de feita todas essas críticas ao sistema burocrático, vai se emergir aí uma nova tendência, né, na administração pública, né, muito influenciada pelo pensamento da Public Joy Theory de Anthony Downs e também do ideário neoliberal Hayekeniano. Emerge uma nova administração pública, o que a gente vai chamar aqui no Brasil de reforma gerencial, que vai ocorrer nos anos 90 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa nova administração pública, ela acontece, né, ela começa a ser implementada em 2 países e em 2 governos conservadores. Um é o governo de Margaret Thatcher, que vai conseguir implementar as reformas da administração pública com mais sucesso. E o outro é o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos. E por que é necessário mudar um Estado, né? Por que é necessário diminuir o Estado? E aí, essa primeira reforma vem muito com esse enfoque. É preciso estabelecer um Estado mínimo, downsizing. Quanto menos Estado, mais mercado, mais desenvolvimento. Essa é a premissa básica da primeira reforma e que foi, logicamente, muito criticada e que trouxe muitos problemas sociais e aumento da desigualdade nesses países. Mas é essa a premissa da primeira reforma que vem tentar resolver alguns problemas que estão acontecendo no mundo. Primeiro, a gente vai ter a crise econômica mundial, 73 e 79, a crise do petróleo, né, que vai gerar uma crise fiscal, né? Realmente, o Estado tinha se expandido para vários setores, né? E essa estrutura de welfare state começa a ficar muito difícil de se pagar. O Estado não consegue mais manter essa grande estrutura, né? E começa a ficar ingovernável. Alguns serviços públicos do Estado provê. E tem um outro fator que vai influenciar essa mudança, que é a própria revolução tecnológica e a globalização. A globalização e a revolução tecnológica vai fazer com que? Porque vai também prejudicar ainda mais esse Estado, né? Gerar ainda mais uma crise fiscal nesse Estado. Porque muitas empresas que contribuíam, né, com tributos para esses estados, com a revolução tecnológica e o fácil acesso da informação, de transporte, da comunicação, fazem o seguinte:
Esse negócio de ficar pagando muito tributo aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não vale a pena. Vou abrir minha empresa na China, na Índia, né? Então, muda a sua produção para outros países. Isso significa o quê? Significa que eu vou ter menos tributos dessas empresas e também menos trabalhadores nesses países, né? Pagando tributo e viabilizando a manutenção desse estado de welfare state. Então, você realmente vai ter uma crise fiscal que, com a expansão dos direitos sociais, que se torna inviável, né? E aí se vem a sugestão de um estado menor, né? A Thatcher falava rolling back the state. É necessário acabar com esse estado. Para isso, a reforma gerencial, a primeira geração, que a gente chama de reforma gerencial, vai tomar medidas drásticas, com a privatização de muitas empresas estatais, né, o corte de muitos funcionários públicos, extinguindo diversas funções estatais, desregulamentando, né, o governo. Então, assim, a ideia aqui é que o Estado é ineficiente, o Estado é o mal e é necessário fazer com que o mercado assuma a gerência. O mercado é mais eficiente, né? Você tem muito essa ideia da eficiência do mercado. E aí também vão mudar algumas regras internas dentro da própria burocracia. Se começa a perceber que é necessário um Estado mais flexível, né? Não tão rígido, que consiga se adequar, que os cargos que tenham salários variáveis, de acordo que tenham, né, se adota, vamos dizer, algumas práticas de gestão de recursos humanos do setor privado para o setor público. Então, começa a colocar uma análise de desempenho dos funcionários públicos, né, medindo o seu desempenho e aí dando bônus para aqueles funcionários que atingiram um bom desempenho individual, institucional. Então, aí muito influenciado pelas, vamos dizer assim, as novas métricas de gestão pessoal do setor privado, o Estado começa a reformar a sua própria burocracia, além de diminuir a sua atuação, né, com a privatização e o que a gente vai chamar de publicização, que é quando o Estado não presta mais aquele serviço público diretamente, mas faz com que uma organização social, uma ONG, uma OCIP, preste aquele serviço público, né? Isso a gente vai mostrar no Brasil como é que acontece, e os serviços públicos de caráter social, eles são repassados mais para as organizações sociais do que para o próprio mercado, né? Ou seja, para o setor privado, que tem como seu fim o lucro, né? E aí depois tem toda uma coisa que a gente vai ver como é que fica isso no caso brasileiro. Então, essa primeira reforma, essa primeira geração, né, de reforma do Estado, ela vai ocorrer nesses dois países com muito sucesso no Reino Unido e menos sucesso nos Estados Unidos, né? No Reino Unido, ela consegue realmente fazer a privatização de diversas empresas estatais. Então, por exemplo, o sistema ferroviário inglês, que a maior parte dele era controlado pelo Estado, passa a ser controlado pelo setor privado, tentando criar um sistema ferroviário competitivo, né? Tentando ser com base competitiva, não um monopólio. Isso aqui a gente vai ver no Brasil, né, com as estradas, né? As estradas pertenciam quem? Ao Estado, e a gente tem daí o sistema de concessão das estradas. Temos um problema, inclusive, no caso do Estado de São Paulo, que a gente teve a concessão das estradas para uma única empresa, o que não gera competitividade e gera o preço do pedágio que vocês pagam aí. Bom, eu não sei, eu pago toda semana que eu vou para Santos, eu pago esse pedágio bem caro, cada vez aumenta mais. E aí, acontece essa reforma, mas logicamente o resultado dela
acaba sendo problemático. Se reduz sim o orçamento do Estado, mas também se corta muitos direitos sociais. Logicamente, é muito difícil, mesmo para o governo conservador de Thatcher, conseguir acabar com alguns direitos sociais básicos, né? A saúde, o NHS, continua sendo público, né? Embora alguns de seus serviços passem para as organizações sociais, né? Mas ele continua sendo um serviço público, não pago, né? O governo de Reagan, ele não consegue fazer tanto corte de pessoal como o governo de Thatcher, ele ainda mantém um grande quadro público, porém ele consegue cortar os recursos que vai para os governos subnacionais. Então a gente tem essa diferença. Mas se começa a perceber que passar todos os serviços do Estado para o mercado tem um problema. O principal problema é o seguinte, que o mercado não trabalha com a ideia de cidadania, mas trabalha com a ideia de cliente. Então, a gente começa a perceber o quê? Que é necessário focar também na segunda reforma, na qualidade da provisão dos serviços públicos. Não dá mais só para se repassar o serviço público para um ente privado e não exigir uma qualidade. Então, a segunda geração de reformas começa a focar na ideia da qualidade dos serviços públicos. Começa também a buscar a descentralização dos serviços públicos. É necessário descentralizar, mas por que descentralizar por um ente subnacional, por exemplo? Né? Não só para o setor privado, mas às vezes é melhor que esse serviço seja provido pelo município ou por uma subprefeitura que está mais próximo do cidadão, para que possa aumentar a accountability entre o cidadão e a prestação do serviço. Então a segunda reforma vai focar muito na ideia de qualidade, avaliação dos serviços públicos, né? E na descentralização. Então agora eu repasso alguns serviços para o setor privado ou para o terceiro setor, mas eu preciso criar instrumentos, o Estado precisa criar instrumentos de avaliação para ver se esse serviço público está sendo feito da melhor forma, de uma forma adequada. Então, a segunda onda de reformas que vão ser implementadas, e obviamente esses países que foram precursores na primeira onda começam a se adequar, foca muito mais na ideia da avaliação, da qualidade e da descentralização. É essa segunda onda de reformas que vai ser implementada, que vai influenciar muito, vamos dizer, a nova administração pública trazida por Luiz Carlos Bresser no governo do Fernando Henrique, né? A primeira onda, que foi mais drástica, ela ocorre de uma forma relâmpago no governo Collor, né, que vem muito com essa ideia do Estado mínimo, muito influenciado por esse ideário neoliberal. Logicamente tem um papel muito importante aí as organizações internacionais, Banco Mundial e FMI, né, em promover essas reformas, esse ideário neoliberal nos países subdesenvolvidos, né? Mas é nos anos 90 que a gente vai ver essa reforma da administração pública ocorrendo. Então, a gente falou de duas ondas, né? A primeira, mais neoliberal e mais corte de pessoal, desregulamentação. A segunda onda, com foco mais na descentralização, qualidade e avaliação. E aí, depois, a gente vai ter, em meados dos anos 2000, uma terceira onda da nova administração pública, que é chamada de Public Service Oriented, que é a onda na qual vai, de certa forma, influenciar o governo Lula e Dilma com a criação aí do que a gente chama de uma estrutura de governança pública, né? Então, a gente vai ter essa terceira onda que vai ter a ideia aí de se criar uma governança pública e de se trazer muito mais a ideia de cidadania para a provisão de serviços públicos do que a ideia de cliente, né? Então vai se perceber que, olha, tem alguns serviços públicos que não dá para deixar na mão do mercado, né? Tem coisas que tem que ser o Estado. Quais são elas, né? E o que esse Estado entende por cidadania? Então,
Essa terceira onda vai trabalhar muito essa ideia de cidadania e a gente vai estar trabalhando, vamos dizer assim, adensando mais sobre ela na nossa terceira aula do curso. Pessoal, por hoje vamos concluir e até a próxima aula, no qual a gente vai entrar em administração pública brasileira e os desafios dela. Obrigada!